um historiador da igreja chamado Ian Carus, em seu livro A História do Cristianismo, ele pontua que no início da igreja, a igreja teve que enfrentar dois grandes inimigos. O inimigo da espada, a espada que representava o Império Romano que perseguia a igreja de Jesus. E o segundo inimigo foi o inimigo da pena, aonde homens usados por demônios procuraram perverter a palavra do Senhor com ensinos heréticos dentro da igreja. A igreja do Senhor sempre foi atacada. A igreja do Senhor sempre teve pessoas que desejaram ocupar o lugar de Cristo nela. A igreja de Cristo sempre teve que lidar de uma maneira firme e contundente contra pessoas que procuravam dominar e trazer para si a centralidade do culto, a centralidade da adoração. O abuso do poder religioso não é novidade na história da igreja e na história da religião. Na história da religião, quando estudamos, podemos observar inúmeros abusos que foram promovidos por homens que, em nome de uma certa divindade, acabaram promovendo em um povo, sobre uma nação, de uma maneira desenfreada. O abuso de poder não é uma marca apenas presente no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, no espiritismo, no catolicismo. Está presente em várias ramificações da religião. O homem quer o poder. E isso aconteceu desde o jardim do Éden, quando a serpente, ela vendeu a ideia para Eva, que ela, ao comer o fruto proibido, iria se tornar igual a Deus. Ela não se contentou apenas ser uma serva, ela não apenas se contentou em adorar ao Criador, ser detentora da imagem e semelhança do Criador. Ela e seu esposo Adão desejaram ser igual a Deus. E dali para frente nada mudou, só piorou, só tomou direções e musculatura para afrontar a Deus cada vez mais. Então João, quando ele escreve essa sua terceira epístola, ele primeiro começa trazendo uma palavra de encorajamento a Gaio. Gaio era um homem de Deus, que por ser um homem de Deus estava enfrentando muitas lutas dentro da igreja. E a palavra que João traz para ele começa de uma maneira bem carinhosa, ao amado Gaio. João não trata Gaio como uma pessoa qualquer. João trata ele como uma pessoa especial, ao amado Gaio. E ele, ao se referir a Gaio, ele vai dizer: amado, verso 2, oro para que você tenha boa saúde. João sabe muito bem que os ataques do inferno sobre homens de Deus, afetam principalmente a sua saúde, afetam principalmente a sua estabilidade emocional, afeta principalmente o seu equilíbrio. Então João, ele começa a sua palavra a Gaio dizendo: eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Não são poucos os líderes, pastores, diáconos, homens e mulheres de Deus, missionários, que têm a sua saúde destruída. Não são poucos os homens e mulheres de Deus que, por sofrer as agruras que o ministério traz, acabam tendo sobre o seu corpo, sobre a sua alma, as dores, a ponto de muitos desfalecerem-se. Inúmeros pastores, inúmeros líderes estão hoje em dia pedindo licença das suas igrejas para tratarem de doenças como burnout,
Conversando com um colega pastor há poucos dias atrás, eu me alegrei em reencontrá-lo numa reunião com outros colegas pastores. Eu saudei, abracei, o beijei e falei: irmão, beijei ósculo santo, tá? Tem que sempre deixar claro hoje as coisas, né? Dei ósculo santo com ele. E aí eu perguntei: como é que você está? Ele virou para mim e falou: pastor, agora eu estou melhor. Depois de mais de 6 meses afastado, agora eu vou poder retomar o trabalho na igreja. Um homem brilhante, de conhecimento gigantesco da palavra de Deus, mas que chegou ao extremo por causa de lutas e conflitos. João, ele sabe disso, e João não ignora isso. Paulo, ele quando pede oração pela igreja, ele vai dizer: orem por mim, para que eu tenha a palavra certa, orem por mim, para que quando eu estiver diante das autoridades, eu fale com poder e não venha me curvar e ter medo de falar. Irmãos, precisamos orar pela liderança das nossas igrejas, principalmente os homens e mulheres que procuram viver de uma maneira piedosa e fiel às Escrituras. Precisamos orar, e João, o apóstolo, ele começa a sua carta com essa palavra. Que palavra bendita, que palavra de esperança, que palavra de encorajamento, e como é gostoso saber que alguém está orando por nós. Eu me alegro muito quando alguém diz: eu estou orando por você, eu estou orando pela tua família, eu estou orando pelo teu ministério. Irmãos, isso é encorajamento, isso é ânimo, isso é graça que o Senhor promove sobre a nossa vida. João, ele vai avançando aqui na sua narrativa e vai dizer que ele ora pela saúde dele, ora para que tudo vá bem, assim como tudo em sua alma, reforçando a saúde, a alma, a vida espiritual do líder precisa ser fortalecida pelo Espírito. João, no verso 3, vai dizer: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. O que nós podemos observar é que o bom testemunho de um homem é falado por outras pessoas. Gaio não precisou fazer um outdoor: eis Gaio, um homem de Deus, um homem santo. Gaio não precisou mandar para as pessoas posts para dizer: eu sou Gaio, o homem mais santo da cidade de Éfeso, um homem de Deus. Não. O testemunho de um homem de Deus é contado principalmente por outras pessoas que convivem com esse homem de Deus, e principalmente pela família desse homem de Deus. Porque quem não convive com esse homem de Deus, ou com essa mulher de Deus, pode fazer uma narrativa: ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Mas fale com o filho, fale com a filha, fale com o cônjuge, fale com os vizinhos, fale com aqueles que estão próximos. Uma vez, conversando com um homem de Deus, de repente esse homem de Deus, ele levou uma fechada no trânsito, e o homem de Deus chamou a outra pessoa de tudo que é nome, filho de Jezabel. É claro que ele usou outro termo. E eu olhei para o homem de Deus, e ele, com a melhor das intenções, com a cara: é difícil, né, pastor? Eu falei: difícil o quê, varão? Que língua estranha é essa que você está falando? Um homem de Deus é conhecido pelo seu testemunho, e foi isso que agora João está falando a Gaio: Gaio, eu sei o que está acontecendo na tua vida, eu sei o que você está fazendo. Por isso João fala: eu muito me alegrei. João, ele não fala: olha, eu fiquei contente. Não, eu muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade.
Não é gostoso para quem aqui é pai e mãe, quando alguém encontra com o nosso filho e fala: gente, parabéns pelo seu filho, parabéns pela sua filha, que comportamento maravilhoso, olha que educação você deu. Isso não enche o nosso coração de alegria? Meu coração se alegra muito. Então João está dizendo isso: olha, eu fiquei muito feliz, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade, e isso é o que Deus tem para conosco. Deus tem prazer que nós andemos na verdade. E agora novamente, o tratamento não é Gaio, mas amado. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. E olha o que João vai dizer: você tem sido fiel, apesar de eles serem desconhecidos. João, ele reconhece que o comportamento de Gaio é um comportamento de uma pessoa fiel, não porque ele conhece uma pessoa, mas porque ele é fiel ao chamado de Deus. É muito fácil nós demonstrarmos uma simpatia pelas pessoas que nós conhecemos. É muito fácil demonstrarmos cordialidade para algumas pessoas que conhecemos, mas Gaio estava demonstrando cordialidade para pessoas que ele nunca viu. Ele estava sendo hospitaleiro, ele estava demonstrando carinho e amor a todos os irmãos.